Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Rezende e esse é o Diário de um Libertário. Hoje nós viemos falar mais um pouco aqui sobre aquele bem escasso na história da humanidade, que é a liberdade. E hoje eu queria falar um pouco sobre um tema que provavelmente envolve a vida, se não de todos os humanos, provavelmente da maioria dos seres humanos, que é a questão da dívida. Você sabia que está endividado? Talvez a sua resposta para essa pergunta tenha sido sim. Talvez você saiba que tem uma dívida aí com o banco, uma dívida com a agiota, ou uma dívida com alguém. Mas aí a gente está levando em consideração apenas aí a dívida financeira. No entanto, quando eu estou falando de dívida, eu estou querendo falar de um conceito mais amplo de endividamento, que a sua faceta mais óbvia é o endividamento financeiro. No entanto, todos os humanos, ou a maioria de nós pelo menos, está endividada socialmente, pelo menos. Talvez você não esteja endividado financeiramente, mas talvez você sinta o peso do endividamento social. E como a gente vai ver, a dívida é um recurso, é uma ferramenta, né, uma estratégia de dominação, por mais que não pareça. Tem um grande autor chamado David Graeber, que escreveu um livro fantástico de antropologia histórica chamado Dívida, os primeiros 5.000 anos, em que ele fala a respeito de como a dívida é um método de dominação e também um método de escravidão. Ao longo da história da humanidade, sempre foi utilizado com essa finalidade. No entanto, é muito interessante, como ele coloca lá no seu livro, que existe uma grande confusão moral relativa à dívida. Por quê? Porque a maioria dos indivíduos acredita que todos que estão endividados devem pagar sua dívida, até porque a dívida foi feita em algum momento, então ela precisa ser paga. Mas esses mesmos indivíduos que acreditam na força moral do pagamento da dívida também odeiam os credores, né? Ou veem os credores como aquelas figuras maldosas que impõem limites financeiros à vida dos outros. Então existe uma grande confusão moral em relação a essa questão da dívida, isso já há muito tempo e que até hoje não existe uma solução para isso. Enquanto isso, aqueles credores, ou isso em todas as áreas, não apenas financeira, vão realizando ali sua estratégia de dominação dos indivíduos. E aí eu queria iniciar com a seguinte questão sobre a dívida, né? Você já se perguntou sobre a origem dos juros? Porque se a gente parar para analisar, toda dívida em geral tem juros. As pessoas se endividam, não, em geral, não por causa da quantia que eles pegaram, mas por causa dos juros relacionados àquela quantia. Hoje, todos nós pagamos juros como se fosse algo natural. Mas você já se perguntou de onde veio os juros? E aí eu não estou falando historicamente, né? Eu estou falando qual que é a motivação dos juros. Obviamente que a maioria das pessoas que pega dinheiro emprestado, por exemplo, pega porque está necessitando daquilo. Dificilmente alguém pega dinheiro emprestado para usar para outras coisas que não seja para acertar sua vida ou para adquirir aquilo que ele realmente precisa. Então, em geral, quando ele pede dinheiro emprestado é porque ele está precisando, ou seja, ele está num momento de necessidade. E o sujeito que vai emprestar esse dinheiro, empresta, porque está vendo a necessidade do outro, mas você já parou para analisar que ele está se aproveitando de um momento de fraqueza daquele que está pedindo emprestado? Porque é óbvio que se ele está necessitando, como que você vai impor a esse indivíduo, no momento de necessidade, que ele pague, além do dinheiro que ele está pegando emprestado, um dinheiro a mais que é relativo aos juros? E obviamente que esse juro ele não incide sobre aquele dinheiro emprestado apenas uma vez, né? Ele incide mês a mês. Então é juros sobre juros, como se estivesse reforçando esse endividamento, como se estivesse, não, de fato reforça esse endividamento. E é assim que os bancos conseguem se manter com lucros bilionários ano após ano, mesmo o Brasil e o resto do mundo estando num momento de crise econômica. A gente vê que a inflação aumentou, o preço das coisas mudou completamente, a indústria encolheu,
o setor de serviços encolheu, todas as áreas da sociedade encolheram, mas os bancos continuam faturando bilhões anualmente. Por que disso, né? Então, se a gente parar para analisar, é justamente esse fenômeno dos juros, né, e obviamente que está associado ao fenômeno do crédito, né, porque dar crédito para grande parte da população não tem como intenção ajudar as pessoas, mas apenas aprisionar as pessoas a essas dívidas, que tem como base o juro. Mas, para além da dívida financeira, você já parou para analisar que o tipo de sociedade que a gente vive, ela gera outras formas de endividamento? Um grande intelectual francês chamado Gilles Deleuze escreveu a respeito desse endividamento social. E é muito interessante que ele argumenta que o conceito de dívida é aplicado a todos os demais aspectos da realidade humana. O seu aspecto estético, por exemplo, se você não tiver dentro dos padrões estéticos, a sensação que se tem é de que eu estou endividado com a sociedade, endividado com o padrão estético. Se eu não tiver o sucesso profissional esperado, eu estou endividado com esse ideal de sucesso. Se eu não estiver dentro de uma instituição religiosa, eu estou endividado com Deus. Ou se eu estiver dentro de uma instituição religiosa e não pagar o meu dízimo, aí sim estou mais endividado ainda com Deus. Mas, como eu já tinha dito antes, se a gente parar para aplicar o conceito de dívida sobre todas essas esferas, a gente vai ver que todas essas instituições têm como objetivo gerir o comportamento dos indivíduos. Ou seja, manter as pessoas estrategicamente escravas. Mas será que esse é o objetivo de viver e de existir? Será que viver e existir não tem um sabor mais interessante? Será que a gente poderia experimentar a liberdade ainda em vida? Será que isso é possível? A minha sugestão é que você analise e reavalie sua vida, a maneira como você interpreta a realidade e as coisas, para que você não se sinta mais endividado. Talvez você esteja endividado, né, financeiramente, e aí obviamente que a força do sistema nos obriga a acertar as nossas contas com o sistema. A não ser que a gente também crie uma outra estratégia, né, espere a dívida caducar, né, ou não sei qual outra estratégia que pode ser criada. Mas, além do endividamento financeiro, assim que você acertar a sua vida, antes disso, na verdade, tente acertar suas dívidas com as outras esferas da vida. Agora, não acertar essa dívida pagando essa dívida para o sistema, mas dando calote no sistema. Se você sente que está endividado esteticamente com a sociedade, dê o calote e seja quem você se sente bem sendo esteticamente. Se você se sente endividado por não fazer parte de uma religião, dê o calote na instituição religiosa e não faça parte. Desenvolva sua espiritualidade de maneira livre e independente, porque só assim é que a gente vai poder produzir a nossa própria liberdade. É só com atos de subversão dessa natureza no cotidiano que a gente vai poder mudar não só a nossa vida, mas aos poucos ir plantando a semente da liberdade na vida e no coração de todos que estão ao nosso redor. Se essa reflexão fez sentido para você, te ajudou de algum modo, peço que você se inscreva aí no meu canal, acione o sino para receber as nossas notificações, compartilhe com um amigo se você acredita que isso pode ajudá-lo, e daqui a pouco a gente está de volta com outras reflexões.